E aí pessoal, eu me chamo Fernando e se tem uma coisa que dá dor de cabeça aos produtores de açaí é o manejo da colheita. Como é que se faz a colheita dos frutos de um açaizeiro? Como é que se consegue alcançar as grandes alturas aonde os frutos se encontram? Nós iremos ver aqui dois métodos de colheita, o manual e o mecanizado, para que a gente consiga tirar algumas ideias interessantes de como é que a gente pode proceder na hora de colhermos o nosso açaí na nossa propriedade. Mas antes, você já sabe, deixa o seu gostei aqui embaixo, deixa o seu like, não custa nada, verifica se já está inscrito no canal, se não estiver, já se inscreva e compartilhe esse vídeo com pessoas que cultivam açaí ou que querem cultivar açaí. Eu tenho certeza que nós iremos ver várias informações interessantes sobre o açaí. Já deixou o seu gostei? Já se inscreveu? Então bora lá. Neste primeiro vídeo nós iremos ver então a colheita manual, como tradicionalmente é feita a colheita do açaí, por meio de pecônia. Aqui no caso é a propriedade do seu Juliano Quintino, que ela se encontra em Humaitá, no Amazonas. É artesanal, tá? Os meninos de Poços da Peconha, o facão eles sobem, né? Como vocês puderam observar, sobe cada pé e coloca na carreta. Quando a gente começou... Essa aqui, para quem nunca viu, é a forma tradicional de colheita do açaí. Aqui são profissionais chamados peconheiros. São pessoas realmente muito habilidosas pelas quais eu tenho grande admiração, porque é um trabalho muito árduo. O profissional realmente precisa ter muita habilidade para conseguir exercer essa atividade de colheita do açaí, utilizando a pecônia. Vocês vão ver o porquê. Vocês têm que entender que não tinha literatura sobre açaí. Então nós fomos os pioneiros, nós pagamos um preço alto até chegar nesse padrão que nós estamos hoje. Então essa técnica a gente que desenvolveu. Então o trator anda no meio, com os meninos nas laterais fazendo a colheita. Esse detalhe que ele comentou aqui realmente é bem interessante. O Juliano falou que eles foram os pioneiros na criação desse método de colheita, porque não tinha muita literatura disponível nos anos que eles começaram os plantios. E realmente, a literatura do açaí, quanto ao açaí, é realmente muito pobre se comparado a outras culturas. Isso por vários motivos, e o primeiro deles é que o cultivo comercial do açaí só veio surgir nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez 30 ou 40 anos, que se colhe açaí comercialmente falando, ou seja, grandes plantios em terra firme. Então, métodos como esse de colheita realmente são pioneiros. Então, o seu Juliano teve que pagar um preço realmente para poder aprender com seus erros e transmitir conhecimento para a gente. Aliás, muito obrigado, seu Juliano, e adiantando, parabéns pelo trabalho. Do Juliano, essa técnica também ajuda a evitar que o galho seja tirado da árvore com a fruta ainda verde, já que assim é possível ver de perto o açaí que ainda não está maduro. Esse detalhe aqui também realmente muito interessante. O peconheiro, pelo fato de chegar bem próximo aos frutos, ele consegue identificar com muito mais facilidade se os frutos estão maduros, se ainda estão verdes, e por conta disso consegue ter uma seleção muito melhor dos frutos, talvez tirando eles até com uma concentração maior de polpa, rendendo mais polpa para o produtor e trazendo também para o cliente um açaí com muito mais sabor. Até eles mesmo, no começo da safra, que é agosto, setembro, eles estão descansados, né, tal, eles acabam não aguentando o serviço. A mão fica... Como vocês podem ver, é realmente um trabalho muito exigente, muito cansativo. A pessoa tem que usar muito bem as forças dos braços, a força das pernas para conseguir subir em um único açaizeiro. Agora você imagina subir em dezenas de açaizeiros por dia. Eles conseguem colher uma quantidade realmente muito grande de cachos todo dia, durante vários meses de safra do açaizeiro. Fica calejada. Fica calejado, fica tonto, dor no corpo. Mas conforme vai passando os dias que eles vão colhendo, vão se acostumando de novo, né? Então eles estão todo dia agora nessa pegada aqui. Então esses 4 funcionários, eles dão conta de tirar de 400 a 500 latas por dia. Realmente um número bem grande de latas. Para que você entenda, uma lata é uma medida padrão que é utilizada no comércio do açaí para definir um peso equivalente a 14 quilos. Geralmente é esse o peso utilizado numa lata, 14 quilos de frutos. Ou seja, se eles estão colhendo de 400 a 500 latas, eles estão colhendo no mínimo 5,5 toneladas por dia, ou um pouco mais de 1 tonelada por pessoa. Então realmente é uma produtividade muito grande que esses trabalhadores conseguem trazer na colheita. E aqui nós podemos ver que são 1, 2, 3, acredito eu que tem mais um peconheiro
e aqui tem uma pessoa no trator, né? Um tratorista puxando a carroça com os frutos. Então, realmente é uma equipe bem enxuta, com apenas um único maquinário, que consegue colher aí por volta de 5 toneladas por dia. Um trabalho bem eficiente. Fabiano Oliveira é um dos que trabalham na colheita. Ele explicou melhor quais as ferramentas utilizadas no trabalho. O que a gente precisa usar é uma peconha dessa daqui, pega um saco, abre, enrola. E como eu falei, é uma habilidade realmente muito difícil de desenvolver. Mas pessoas como este profissional, que já muitas vezes desde criança já desenvolve essa habilidade, acabam se acostumando a subir nos açaizeiros com muita facilidade. E eu já tive a grande experiência, da qual eu tenho muito prazer em relembrar, de ter convivido com pessoas que viviam à margem dos rios, nas áreas de várzea, aonde geralmente tem muitos açaizeiros nativos. E lá eu pude constatar que mesmo crianças de poucos anos de idade já conseguem subir nos açaizeiros a uma grande altitude, subindo vários metros de altura, como se fossem crianças na cidade andando de bicicleta, como se fosse uma brincadeira como qualquer outra. Então, desde criança já consegue desenvolver essa habilidade de subir em açaizeiros sem maiores dificuldades. E aqui o profissional vai nos ensinar como é que se faz o uso dessa difícil técnica, utilizando apenas uma peconha. Né? A gente pega e enrola a peconha, amarra bem amarrado, bem seguro, né? Tem firme para subir açaizeiro. E pega e bota no nosso pé da gente, né? Na hora que a gente sobe, que é para encaixar, para ter aquele movimento firme, né? Tem que ter muita habilidade para isso daí. Sem dúvida nenhuma, tem que ter muita habilidade e muita força. E não é que o Fabiano foi tentar me ensinar, mas acho que eu acho que não consegue. Pode botar a peconha no chão. E aí? Coloca assim? É assim, aí bota outro pé aqui. Aqui? É. Assim mesmo? É, mas só que pra isso você tem que colocar aqui, ó. Bem aqui assim, mais ou menos. Ixi. E agora? Ai, não vai. Assim? É. E agora? Isso. Agora tem que dar um pulo? Agora pode segurar aqui e pular. Não vai dar. Eu não consigo. Pera aí, gente, não... E aí, mas onde que eu coloco? Pode fazer força aqui, aí pular e fazer força aqui. Pera aí. Não. Pera aí. Aqui nós estamos vendo vários jovens que fazem parte da equipe de colheita dessa empresa. Mas é muito frequente nós observarmos também pessoas idosas fazendo o mesmo trabalho. Pessoas com 50, 60, 70 anos de idade exercendo essa atividade. Claro que não profissionalmente como esses que têm que colher centenas de quilos por dia. Mas pessoas que conseguem ainda assim, mesmo com o avançar da idade, subir em açaizeiros utilizando a peconha. E isso mostra que realmente é algo cultural da região, no caso aqui do Amazonas, assim como também temos muito aqui no Pará. Agora vamos ver um açaizeiro mais novo e como é feita a colheita em um açaizeiro que nós chamamos de precoce. Por que ele é menor que os outros de lá? Esse aqui foi plantado Já aqui nós podemos ver a diferença bem grande entre as alturas desses dois açaizeiros. Aqui nós temos um açaí bem mais velho, provavelmente com 8, 9, 10 anos ou mais de idade, já está bem alto. E aqui nós temos um açaizeiro bem novo, algo próximo de 4 anos de idade. Você pode ver a distância dos cachos em relação ao solo, pouco mais de 1,5 m de altura. novembro, final de novembro, começo de dezembro de 2015. Então ele vai fazer 4 anos. Você pode observar que ele está bem carregado. Antigamente, quando nós começamos, há 16 anos atrás, falava em colheita de açaí com 5 anos, 6 anos de idade. Esse açaí aqui, ó, quando completou 3 anos, eu já comecei a colher. Essa aqui é a chamada variedade precoce. E quando eu falo variedade, eu quero dizer que houve uma seleção genética para que esses açaizeiros conseguissem produzir frutos mais cedo. Claro, isso dentro de um ambiente favorável, dentro de um manejo de plantio favorável para que o açaizeiro consiga manifestar a produção de frutos com 3 anos, 2 anos e meio, na verdade, já começa a formar seus primeiros cachos e com 3 anos já há as primeiras colheitas. Ao contrário de como mesmo o próprio Juliano aqui falou, que anteriormente a essas tecnologias, a colheita começava por volta do 5º, 6º ano. Ou seja, o açaizeiro já estava relativamente alto e aí se iniciava a colheita.
Aqui não. Aqui a colheita já está bem interessante. Você pode ver até os cachos já bem preenchidos de vários frutos. Deve realmente render um bom peso aqui de frutos em cada cacho, mas bem próximos ao solo. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, diminui muito o custo com a colheita nos primeiros anos de plantio do açaí. Então ele está com quase 4 anos. Vai fazer 4 anos mês que vem. E ele já está bem granulado. E esse aqui... Aqui nós podemos ver um detalhe bem interessante que mostra que realmente é um açaizeiro ainda bem no início da sua vida. Geralmente, esses sintomas aqui nós enxergamos em açaizeiros novos. Aqui é uma deficiência provavelmente de boro, ou mesmo pode ser o ataque de algum inseto, como cochonilhas, que acaba provocando o retorcimento das inflorescências, dessa estrutura chamada ráquila, né? É com esses dedos que tem na inflorescência do açaizeiro. Então a gente pode ver que está bem retorcido, que não está formando frutos. Isso aqui é um sintoma que nós vemos muito em plantas jovens, atestando que realmente é um açaizeiro novo, com 4 anos de idade. Então ele vai crescer assim como o outro, mas por enquanto ainda está pequeno. Ainda está baixo. É o que a senhora vai colher. Esse aqui dá pra colher? Esse aí você então pode bora colher. lá. Como é aqui? Tem que... Munheca, força. Puxa pro lado. Olha aí, ó. Quem falou que ela não ia conseguir? Quem disse que eu não ia conseguir colher o açaí, tá aqui a prova, ó. Subir na árvore e conseguir. E assim é feita a colheita manual do açaí, por meio de pecônia. E parabéns ao Juliano pelo plantio. Agora nós teremos a acompanhar a colheita mecanizada do açaí. Realmente bem diferente da colheita que nós vimos anteriormente. Essa aqui já utiliza um maquinário inovador. Eu particularmente nunca tinha visto algo semelhante sendo utilizado para a colheita do açaí. E realmente me trouxe muita curiosidade. Comenta aqui embaixo se você já tinha visto esse tipo de ferramenta no plantio de açaí. Esse é o plantio da empresa Dalian Açaí, localizada em Buritis, em Rondônia. Vai mesmo mostrar aqui o único sistema de colheita desse sistema aqui do Brasil e do mundo. Realmente, eu acho que é o único no mundo. Até então, eu nunca tinha visto. Que a gente trabalha com um sistema totalmente próprio nosso. Vocês que criaram? Exatamente. E é um trator normal? Isso, é um trator que trabalha com um pistão hidráulico que eleva essa escada aí para cima. Olha que interessante. Essa aqui é uma tecnologia que normalmente nós vemos em supermercados, em galpões logísticos, aonde esse tipo de suporte, essa esteira, como ele falou, esteira hidráulica, né? Consegue elevar esse suporte, essa gaiola, até lá no alto. E eles acoplaram em cima de um trator agrícola. Então, ao invés do profissional peconheiro ir até lá em cima, uma máquina transporta o colhedor até lá no alto. Para você ver o desafio que é a colheita do açaí, o como ela nos obriga a ser criativos. Então aqui não tem nada de ninguém subir no açaizeiro no pé não, né? Aqui o pessoal só vai lá em cima, corta com os podões, apara com um gancho e já direciona o açaí que cai direto na carreta. A gente chega a colher aqui até com a equipe aqui de 9 pessoas, a gente chega a colher até 600, 500 latas por dia. 600 a 500 latas por dia. No outro método, de 400 a 500 latas por dia. Relativamente um pouco mais de açaí que é colhido nesse método. Mas compare o seguinte, aqui nós temos um total de 9 pessoas, como o próprio Pedro, né, falou, mas nós temos aqui no total de 3 tratores. 9 pessoas, 3 tratores, tratores de grande porte, eles estão traçando 6 pneus, cada um deles, né? Esse aqui não, esse aqui está traçando 4 pneus, tem uma carroça relativamente grande, 9 pessoas. Lá, um único trator, 4 pessoas colhendo. Lá, 400 a 500 latas por dia, aqui de 500 a 600 latas por dia. Eu não sei se essas 100 latas a mais compensa o custo maior na colheita. Mas, ainda assim, não deixa de ser algo curioso. Vamos ver. Não. Eu tô bem aqui. Eu vou subir com o drone já já. Não, eu tenho problema. Conta pra ele aí, Cris. Olha só. É toda uma técnica, olha. Corta. E o gancho. E aí o rapaz já joga dentro ali, ó.
Olha que interessante aqui esse detalhe. Vocês estão vendo que tem uma grande quantidade de frutos aqui em cima dessa cabine? Esse aqui é um problema muito frequente nas colheitas de açaí. O açaí, por estar lá no alto e por já estar maduro, ele acaba cedendo com muita facilidade do cacho. Ou seja, o fruto se descola do cacho. E aí ele cai no solo, cai em cima dos equipamentos, cai onde não deve, que é dentro da carroça. E por conta disso, uma quantidade considerável de frutas é perdida no processo de colheita, mecanizada ou manual. Interessante até afirmar que um dos métodos mais eficientes ainda é da pecônia, ou pelo menos até o momento é o da pecônia em relação à perda de frutos. Olha só. Ali perdeu ao vivo, hein? Esse já tá de aviso. Aparentemente alguém jogou aqui o cacho onde não deveria. E aqui é interessante, vocês estão vendo a distância que é, a altura que é do corte do cacho até jogar ele dentro da carroça. Então realmente a pessoa tem que ter uma boa mira. Ô Pedro, Aqui a gente pode ver muito melhor a operação acontecendo como um todo, né? Os 3 tratores, temos aqui 1, 2, 3 tratoristas, que são profissionais que muitas vezes têm um custo maior aí, né, na folha de pagamento. Temos 2, 4 pessoas com as varas, ou 1 pessoa, 2 pessoas debulhando o açaí, ou seja, soltando os frutos dos cachos, e tem uma equipe realmente bem grande para usar esse método de colheita. você lá na indústria, você falou sobre o tipo de açaí, né? A questão de ser de soqueira, é isso? Esse aqui é o açaí de toceira. Toceira. Isso. Ele tem uma diferençazinha que é o quê? O açaí nativo normal, geralmente ele solta uma haste apenas, né? Esse aqui não, ele já é um açaí que produz em torno... Ele solta uma haste e depois ele vai soltando vários perfis de acordo com a idade. Hoje nós já trabalhamos... Aqui um detalhe muito interessante que ele acabou de afirmar, né? Nós temos aqui então um cultivo do Euterpe oleracea, que é conhecido como açaí de touceira. Ele falou também que é diferente do açaí nativo da região deles. No caso, ele está se referindo ao açaí solitário, o chamado Euterpe precatória, que ele não perfilha. O perfilho, para quem não sabe, é esse desenvolvimento de novos açaizeiros a partir de um açaizeiro que foi plantado. Ou seja, você planta uma única muda e dessa muda, ao crescer, ela vai também desenvolver novos perfilhos, novos açaizeiros a partir de suas raízes. Então aqui nós temos um plantio do Euterpe oleracea, o açaí de touceira, que é nativo aqui da região do Pará. Um processo diferente, que a gente planta 3 mudas para crescer 3 plantas, né, diferentes, aí onde ela tem um processo diferente. Essa época que foi feito esse plantio aqui, foi feito em uma muda que soltou mais geralmente 3 perfilhos, entendeu? Aí ela tem uma demora um pouquinho maior para se produzir. Hoje você já planta... Aqui então ele está esclarecendo que na época que eles fizeram esse primeiro plantio, eles plantaram uma única muda e esperaram os perfilhos se desenvolverem, formando assim as touceiras com 3 a 4 indivíduos, como nós podemos ver aqui nas touceiras do vídeo. Porém agora ele já plantou 3 mudas logo de cara na cova, não dependendo dos perfilhos. Vale um detalhe, muitas vezes os açaizeiros não perfilham, por mais que o Euterpe oleracea, o açaí de touceira, tenha essa capacidade natural de perfilhar, muitas vezes ele não perfilha, por maior o tempo que ele já esteja sendo cultivado. Então ele fica ali solitário. No lugar onde você poderia ter 2, 3, 4 açaizeiros produzindo, tem apenas 1, porque ele não perfilhou. Então realmente plantar 2 ou 3 açaizeiros logo na cova talvez seja uma boa ideia. Além do fato de que o perfilho demora cerca de 1 ano a 2 anos para começar a produzir depois que ele se desenvolve. E ele só começa a se desenvolver depois de 1 ano de crescimento da planta-mãe. Ou seja, ele, no final das contas, pode demorar muito mais anos para começar a produzir do que se fosse uma muda já plantada sem ser um perfilho, do que comparado a um açaizeiro que foi plantado, e não que se formou a partir de um perfilho de um açaizeiro já existente.
Observem quão alto eles têm que chegar para poder alcançar os açaizeiros. Eu não teria coragem nenhuma de subir nessa gaiola. Olha o tanto de inclinação que ela tem lá no alto. Realmente tem que ser um trator com 4 pneus para poder dar estabilidade nesse suporte. E aqui vai um detalhe muito importante. O açaizeiro, por mais que ele não pare de produzir, por mais que ele fique aí muitas vezes décadas produzindo seus frutos, mas ele tem seu tempo de vida limitado pela altura que ele alcança. Muitas vezes, ao atingir muitos e muitos metros de altura, ou então mesmo ficando muito fino, ficando muito instável para poder ser escalado pelos peconheiros, ele acaba sendo removido, ele acaba sendo desbastado, ou seja, acaba sendo realizado o corte desse açaizeiro para poder dar lugar a um novo açaizeiro mais baixo e assim viabilizar a colheita por meio de pecônia. Nesse método, onde sendo utilizadas essas máquinas, talvez o tempo de vida útil de um açaizeiro seja muito maior. Então, esse método, talvez, por conta desse detalhe, seja até interessante para aumentar o tempo de vida, o tempo de exploração dos açaizeiros adultos. Realmente impressionante essa forma de colher. A Dalan Açaí, que aparentemente foi a inventora desse maquinário, realmente está de parabéns pela inovação. Vocês viram como realmente é algo complexo a colheita do açaí? Eu espero que eu tenha esclarecido alguns detalhes sobre esses dois métodos de colheita, tanto manual quanto esse mecanizado, que realmente é bem curioso. Existem muitas outras formas de colher açaí, utilizando várias outras ferramentas, mas esse vai ficar para um próximo vídeo. Se você chegou até aqui, não se esquece de deixar seu gostei, deixar seu like, não custa nada, de verificar se está inscrito no canal, se não estiver, já se inscreve, e de compartilhar esse vídeo com pessoas que cultivam açaí ou que querem cultivar açaí. Esses detalhes vão ajudar muito essa pessoa a melhorar a sua forma de colheita, tenho certeza. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.